Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Herberto, professor do 12º ano de Química. Não se esqueçam, a situação que nós estamos a viver hoje permite-nos amar de uma forma diferente, evitar aproximações desnecessárias, evitar contactos do tipo beijinhos, abraços e apertos de mão. Vamos para a nossa aula de hoje. O que nós vamos ver hoje para a nossa 8ª aula? Nós vamos falar de constante de equilíbrio para reações em fase gasosa, constante de equilíbrio para reações em sistemas heterogêneos e relação entre Kc e Kp. Constante de equilíbrio para reações em fase gasosa. Como é que se determina? Como sabemos, as variáveis de estado que vocês já tinham conhecimento, P, V e T, pressão, volume e temperatura, estão relacionadas por aquela equação P vezes V é igual a nRT. Acho que estão a recordar isto. Então, também sabem que quando se fala de concentração, nós podemos ter a concentração definida como sendo a quantidade química dividido por volume. Ok? Assim, a equação geral dos gases ideais podem tomar esta forma. P é igual a nRT sobre V, sabendo que N sobre V equivale à concentração, então podemos reescrever dessa forma: P é igual a C vezes R vezes T. O que mostra que a concentração e a pressão são grandezas diretamente proporcionais a uma dada temperatura. Então, em sistemas de gases ideais, podemos traduzir a lei do equilíbrio químico em função das concentrações ou então em função das pressões parciais. Nós podemos utilizar as concentrações ou então as pressões parciais para a determinação de constantes. Vamos lá. Para a reação de formação do amoníaco, que nós já tínhamos visto anteriormente, temos N2 gasoso mais 3H2 gasoso reversível 2NH3 no estado gasoso. Certo? Então, como é que fica a expressão de constante para com a pressão? Chamamos desde já de Kp. Kc é para constante com relação à concentração e Kp é para pressão. Certo? Então, o que nós temos de diferente entre Kp e Kc? Ok? Onde em Kc utilizamos a concentração, em Kp nós vamos utilizar a pressão. Todo o resto é semelhante. Vejam isto. Kp, através desta equação aí de formação de amoníaco, fica da seguinte forma. Kp é igual a, não se esqueçam de lei de equilíbrio químico, é o quociente entre o produto das concentrações dos produtos da reação. Neste caso, temos um produto da reação elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. Neste caso, só temos pressão de amoníaco elevada a 2 sobre pressão de hidrogênio elevada a 3 e pressão de azoto sem número no expoente, porque temos lá 1. Todos no estado de equilíbrio, semelhante a Kc. Já viram onde está a diferença? Constante de equilíbrio para reações em sistemas heterogêneos. Primeiramente, o que é sistema heterogêneo? Sistema heterogêneo são sistemas em que existem várias fases no mesmo estado físico ou em estados físicos diferentes. Nós tínhamos visto equações
numa única fase só, somente fase gasosa. A partir de agora, vocês deverão ficar atentos, porque vocês poderão encontrar equações com várias fases, sólidas, líquidas ou gasosas juntas, sistemas heterogêneos. Tá bem? Olha lá, diz o seguinte: num sistema heterogêneo, em equilíbrio, além de existir um equilíbrio entre as várias fases, existe também um equilíbrio em cada uma das fases. E diz mais: numa fase constituída por um só componente sólido ou líquido puro, mantém-se constante a concentração desse componente nessa fase, uma vez que a respectiva massa volúmica é independente da sua quantidade. Certo? Como é que eu vou explicar isto? Massa volúmica independe da sua quantidade. Eu posso pegar nisto, nesse esquadro aí, e tirar esta parte aí para mim e deixar isto para vocês. Nós vamos fazer o que é? Separadamente, calcular a massa volúmica desta parte. Vocês vão calcular a massa volúmica desta parte. Vejam, tamanhos diferentes, mas o objetivo final vai ser exatamente iguais. Por quê? Porque nós estamos a falar de massa volúmica. Não depende da quantidade. Eu posso ficar com uma pequena parte, vocês com essa parte maior aqui. Nós vamos encontrar o mesmo valor. Por isso que nós vamos ver a seguir que, deste modo, a concentração do sólido ou então do líquido puro na respectiva fase não afeta o equilíbrio do sistema, ok? Pelo que não entra na constante de equilíbrio. Então, se tivermos fases diferentes, ok? Juntas, não se esqueçam que a fase sólida e a fase líquida pura não pode interferir na expressão de constante de equilíbrio, porque já viram porquê. Ok, temos aqui um exemplo de aplicação que diz o seguinte: para o equilíbrio CaCO3, vejam bem, estado sólido, reversível CaO no estado sólido mais CO2 no estado gasoso, vejam como é que fica as expressões de Kc e Kp. Temos aí Kc é igual à concentração de CO2 no equilíbrio e Kp é a pressão exercida por CO2 no equilíbrio. Simplesmente, a fase sólida não pode participar ou não precisa entrar na expressão de constante de equilíbrio. Fica mais simples neste caso. Ok, agora nós vamos ver a relação entre Kc e Kp. Como é que se faz? Olha lá, como vimos, P e C são grandezas diretamente proporcionais. Ok? Assim é possível relacionar Kc e Kp através da equação geral dos gases ideais. Certo? Olha lá, retomemos então a reação de formação do amoníaco e a relação que nós já tínhamos conhecimento, P é igual a CRT, certo? Então, temos esta equação aí, N2 no estado gasoso, mais 3H2 no estado gasoso, reversível, ok? 2NH3 no estado gasoso. Prestem atenção nessas expressões e bem, porque vocês vão precisar mais à frente. Vejam como é que fica Kc, a concentração de amoníaco elevada a 2 no equilíbrio sobre a concentração de hidrogênio elevada a 3 vezes a concentração de azoto, também todos no equilíbrio. E para Kp, vejam aí, P de NH3 elevado a 2 no equilíbrio sobre P de H2 elevado a 3 vezes a pressão de azoto no equilíbrio, todos no equilíbrio.
o que é que nós podemos fazer? Nós temos esta relação, que eu posso apoiar no 4. P é igual a C vezes R vezes T. Daí, sabem que nós podemos isolar C desse jeito, ficando com C igual a traço de fração P sobre R vezes T. Certo? Agora, diz aí, substituindo na expressão Kc vem, substituindo o que é? O que é que nós temos aqui? Que a concentração poderá ser escrita desta forma. A pressão dividindo por R vezes T. Então, o que é que nós vamos fazer? Onde nós tínhamos a concentração de NH3, ok? Nós vamos passar a utilizar o seguinte. É igual a pressão de NH3, ok? Pressão de NH3, ok? Sobre RT. Onde nós tínhamos concentração de H2, nós vamos passar a escrever. É a pressão, ok? Letra minúscula aí, só para diferenciar. De H2 sobre RT. E também semelhante para o azoto. N2, a sua concentração vai ser igual a pressão de N2, vou falhar muito aqui, pressão de N2 sobre a constante R vezes T. Então, se formos substituir isto, onde nós tínhamos que Kc é igual a concentração de amoníaco elevado a 2, então, em vez de concentração de amoníaco elevado a 2, nós vamos colocar exatamente isto. E vamos ficar com isto. P de NH3 sobre R vezes T, tudo isto ao quadrado, ok? E depois nós vamos colocar a pressão de H2 sobre RT, tudo isto elevado a 3, certo? Vezes a pressão de N2 sobre RT, ok? Então, parece diferente, ok? Mas nós temos aqui exatamente essas relações, certo? Agora, nós podemos matematicamente reescrever isto desta forma. Kc igual a, vejam, P de NH3 sobre RT ao quadrado, nós podemos escrever assim. Pressão de NH3 elevado a 2 sobre R vezes T elevado a 2. E aqui nós podemos reescrever assim. A pressão de H2 elevado a 3 sobre RT, ok? Elevado a 3 vezes, ok? Nós temos pressão de N2 sobre R vezes T. A matemática permite-nos fazer isto. O que é que eu quero com isto? Daí sai o que é? Que Kc é igual a... O que é que nós vamos poder fazer? Multiplicar meio, extremo por extremo, e depois meio por meio. Então vamos redefinir isto desta forma. Ficamos com P de NH3, ok? Elevado a 2, vezes RT ao cubo. Então, vou separar aqui, vou colocar RT à quarta, certo? RT à quarta. E nós temos aqui meio por meio. Ficamos com pressão de H2 elevado a 3, ok? Vezes
a pressão exercida por N2, certo? Vezes RT ao quadrado, ok? RT ao quadrado. Agora, vocês não têm conhecimento disto? Desta parte aqui? Acho que sim. Já tínhamos visto algo semelhante a isto. Ok? Tudo isto representa exatamente KP. Então, podemos simplificar desta forma. Dizer que KC é igual a KP vezes... Vejam aqui, podemos cortar isto com menos 2. Vai ficar vezes RT ao quadrado. Ok? Então, temos aqui a relação entre KC e KP para esta equação, certo? Não é uma expressão geral, não é genérica esta expressão. Será que não existe? Existe. Eu vou mostrar a seguir. Vamos para a expressão geral. Temos aí, a expressão geral é KP é igual a KC vezes RT elevado a ΔE, ou KC é igual a KP sobre RT elevado a ΔE. Mas o que é ΔE? Como é que nós podemos determinar ΔE? É número de mols total dos produtos menos número de mols total dos reagentes. Vou mostrar no quadro também. Ok, vamos lá. Se tivermos A mais B reversível C mais D, ok? Eu posso inventar aqui os números. 2 aqui, todos no estado gasoso. Nesta fase, o estado físico é muito importante. Sempre terem atenção ao estado físico. Então, podemos fazer relação KP-KC desta expressão dessa maneira. Vou pegar nisto. KC igual a KP sobre R vezes T elevado a ΔE. Não se esqueçam que ΔE é o número de mol total dos produtos menos o número de mol total dos reagentes. Ok? Então, quantas mols de gás C que nós temos aqui? Ok? Mais de gás D, também 1. Então, daí sai que no total temos 2 mols gasosas nos produtos da reação. Certo? E para reagentes, nós temos 1 mol de gás A mais 2 mols de gás B. Então, ficamos com isto. Dá 3 mols na totalidade. Então, é isto que nós vamos utilizar para calcularmos ΔE. Ficamos com ΔE igual a número de mol total de produtos da reação, que é 2, menos número de mol total dos reagentes, que é 3. Quanto é que dá esta diferença? Na verdade, dá menos 1. Certo? Então, significa que nós vamos reescrever dizendo que KC é igual a KP sobre R vezes T elevado a menos 1. Certo? Só que há uma dificuldade em trabalhar com expoentes negativos. Se quisermos transformar isto em expoente positivo, é só passar de denominador para numerador. Fazer subir. Ok? Vai ficar KC é igual a KP vezes RT. Certo? Então, só para verem que o que nós tínhamos visto não é uma expressão geral, vai depender da equação química das suas quantidades químicas nos reagentes, nos produtos da reação. Ok, vou deixar aqui o trabalho de casa para vocês. O problema disto é o seguinte. Considera a seguinte reação em fase gasosa. Temos isto.
2 mols de SO3 no estado gasoso, reversível 2 mols de SO2 no estado gasoso, mais 1 mol de gás oxigênio também no estado gasoso. Diz que a uma dada temperatura, a pressão inicial de SO3 é de 30,0 atm e a pressão parcial de oxigênio, uma vez atingido o equilíbrio, a pressão exercida por oxigênio é de 6,2 atm, certo? Então, pede-se aqui para calcularem um valor aproximado para constante de equilíbrio Kp, ok? Deixei aqui uma solução, certo? Vocês vão procurar os caminhos até chegarem a um resultado próximo disto. Qualquer dúvida, vocês vão contar com os vossos professores. O que é que nós vimos hoje então? Nós vimos a constante de equilíbrio para reações em fase gasosa, ok? Diferente de Kc que nós tínhamos visto, ok? E constante de equilíbrio para reações em sistemas heterogêneos. A partir daí, vocês já sabem que devem ficar atentos quando tiverem que fazer uma leitura de equação química. O estado físico é fundamental. E também a relação Kp-Kc, vocês viram que há uma forma diferente de fazer, mas nós temos uma expressão geral que poderá facilitar encontrar a relação entre Kc e Kp. Ok? Ficamos por aqui. Até a próxima aula.